Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Eu vou trazer um assunto que não está ligado diretamente à Quimbanda, mas nós nos deparamos, né, com pessoas que possuem determinadas situações muito específicas, né, tanto com questões de saúde mental quanto questões dos neuroatípicos, tá? Então eu vou dividir esse assunto em duas partes, tá? Primeiramente a gente vai falar dos neuroatípicos. O que são neuroatípicos? Os neuroatípicos são pessoas que possuem algum tipo de situação atípica, né, no seu sistema neurológico, tá? Quem poderiam ser essas pessoas, né? Vamos dar um exemplo muito comum hoje, que se fala bastante, né? Que são pessoas que têm TDAH e pessoas que têm também autismo ou algum espectro de autismo, tá? As pessoas que têm autismo, elas possuem, claro, quando a gente fala espectros, é porque existem vários tipos, né? E existem vários graus, né? De qualquer forma, todas elas possuem hiperfoco, tá? Elas focam em um determinado assunto ou em uma determinada situação, ok? Por isso que pessoas autistas possuem uma audição extremamente aguçada, no sentido até mesmo de perturbá-la, tá? Ah, mas isso é questão mediúnica? Não, não é questão mediúnica. Por isso que eu tô trazendo esse assunto, né? Não é porque ela tem uma mediunidade extremamente aflorada ou coisa do tipo, tá? Ela possui, sim, uma questão atípica neurológica, tá? Já o TDAH, ele possui falta de foco. Não é falta de atenção, é falta de foco, né? Com certeza, pessoas que têm TDAH, elas vão focar em coisas que realmente interessam a ela de uma forma grande. Só que ela perde, né, o interesse muito rápido, tá? Então, são situações neuroatípicas. Então, não quer dizer necessariamente que a pessoa possui um desequilíbrio mediúnico. E a gente precisa ter essa noção, ok? Ah, mas podem existir médiuns com TDAH? Podem existir médiuns com autismo? Com certeza que sim, tá? Mas nós precisamos, principalmente os sacerdotes, precisam ter um mínimo de conhecimento para saber discernir, né, uma coisa da outra. Por exemplo, uma pessoa com autismo, ela tem irritabilidade muito alta, né? Ela tem surtos, não é? Por quê? Porque ela não está compreendendo o mundo, ou ela não está aguentando, por exemplo, até mesmo uma questão, né, da hiperatividade auditiva dela, no meio que ela está. Então, ela surta, tá? Ela não está possuída, ela não está com um encosto, ela não está tendo uma manifestação mediúnica necessariamente, não é? Uma pessoa que tem TDAH, com essa falta de foco dela, ela nos dá a impressão que ela tem uma falta extrema de atenção. Ah, então ela tem um problema extremo de mediunidade? Não, né? É a característica dela, entenderam? Então a gente tem que saber entender as coisas, né? De uma forma também científica, entenderam? E não trazer ou dizer que tudo é espiritual. A gente está falando de pessoas que possuem alguma atipicidade neurológica e precisam de tratamento de especialistas. Nós podemos sim, dentro da espiritualidade, na Quimbanda, na Umbanda, no Ifá, enfim, na igreja, seja lá onde for, ajudá-los espiritualmente, porque nós também temos ali uma alma, né, uma consciência, certo? Que também precisa de ajuda, entenderam? Mas a questão física dela, né, a compreensão que ela tem, que ela consegue ter do mundo, né,
Isso precisa ser tratado, sim, pela ciência, ok? Tá? Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não vamos tratar tudo como se fosse um problema só espiritual. Não estou falando que não possa existir, entenderam? Mas a gente não pode ser irresponsável, tá? Eu tenho casos, sim, né? Tenho casos de borderline, temos casos de bipolaridade, temos casos de autismo, temos N tipos de situações, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Ah, mas eles são médicos? Também são. Isso pode, inclusive, trazer situações um pouco mais agressivas para ele, né? E ele precisa compreender até que ponto é um problema, sim, é uma situação espiritual, e até que ponto é um problema que ele precisa de tratamento, e ele vai ter que fazer esse tratamento. Não vai ficar, pelo menos na minha casa, não fica sem que não esteja fazendo um tratamento, um acompanhamento, né? Tanto psiquiátrico, psicológico, tá? Para que possa, sim, ter uma vida saudável, né? E aí as questões espirituais, as dúvidas espirituais, a gente vai sanando, tá? O outro ponto é com relação à saúde mental, tá? E quando eu falo saúde mental, eu falo também de questões emocionais, né? Tem vários vídeos que eu coloco aí que a pessoa ela não vai encontrar, de fato, eu quero ser um grande mago, quero ser um grande bruxo, se ela não trata questões emocionais dela, questões psíquicas, tá? E aí eu não estou falando de neurotípicos ou pessoas que possuem algum tipo de transtorno, efetivamente, tá? Ou que seja já diagnosticado, não que não possa também ter, ok? A questão é que todos os seres humanos, todos, sem exceção, possuem algum tipo de trauma, tá? Principalmente na primeira e na segunda infância, ok? Mas trauma é questão de abuso, trauma é questão de violência. Não, não. Nós estamos falando de seres humanos. Então, muitas vezes uma situação que hoje, pra mim, né? Eu sou adulta, certo? É algo pequeno, é algo irrelevante, né? Para uma criança, né? Dentro daquele mundo lúdico que ela vive, dentro daquela construção que ela está fazendo, pode ser algo que ela vai carregar por uma vida inteira, de uma forma negativa. Entenderam? Outras coisas também com relação a crenças, né? Limitantes familiares, sociais, né? Onde você tem uma criança que está inserida num contexto, às vezes ela até questiona esse contexto, né? E as respostas que ela recebe são respostas que não atendem às expectativas dela, né? Dentro daquilo que ela está vendo, né? Dentro do mundo dela, né? Então isso vai criar, sim, travas, vai criar problemas emocionais para a vida dela. E aí, por exemplo, para o médium, né? Principalmente para o médium ostensivo, que nasce, né? Com uma mediunidade muito prevalente, né? E ele começa a precisar de ajuda lá desde quando é criança e ele não recebe essa ajuda adequada, ele vai ser traumatizado, sim, porque ele não vai entender o que está acontecendo com ele. Uma criança não tem condições de entender muita coisa, né? E cabe, sim, a família, né? Os pais, a família de forma geral, né? Entender esse processo e ajudá-lo, né? Claro, muitas vezes, né, a culpa também não é da família, ok? Eles fazem o que eles sabem, o que eles podem, o que eles também são limitados, né? Então, quando a gente depara, né, e isso é muito mais comum do que vocês imaginam, com pessoas no terreiro, sejam elas médiums ou não, grande parte do problema delas é emocional. Questões, sim, de traumas de infância que não foram tratados, né? Que uma vez tratados, ela vai ter uma qualidade de vida diferente. A questão é que muita gente também procura terapia como muleta. Ela não quer a solução dos problemas dela, ela não quer enxergar, né? Ela não quer ter responsabilidade sobre
aquilo que, embora ela não tenha causado, né? Mas é difícil, né? E não tem culpados, na verdade. Nem ela é culpada, nem a família é culpada, né? Eu não tô falando de casos graves, tá? De pessoas aí que sofrem realmente abusos por pessoas com perversão, né? Dentro da psicologia a gente chama de perversão, são os perversos, né? Não tô falando desses casos, que aí é muito pior, mas aí eu tenho um doente, né? Porque um perverso é um doente, tá? Que causa um problema, por exemplo, numa criança que vai se tornar doente. Entenderam? Então, os dois precisam urgentemente serem tratados. Aí a gente depara com essas pessoas no terreiro porque elas buscam ajuda, né? Sejam como consulentes ou sejam como médiums que vêm até nós, né? Que possuem um desequilíbrio gigantesco, e um médium, sim, ele acaba absorvendo, né, as coisas de forma diferente. E, na verdade, o primeiro ponto que a gente precisa cuidar ali é das questões emocionais dele, né? A mediunidade é um segundo passo, tá? É um segundo passo. Então, falar desses assuntos é fundamental, tá? Porque o que eu vejo é uma confusão gigantesca, pessoas achando que entidade é psicólogo, né? E principalmente Exu e Pombogira, eles são o avesso de um tratamento psicológico, porque eles não têm filtro, eles, sabe, tiram a máscara, né, de uma forma muito agressiva, né, em grande parte das vezes. E se a pessoa ela já tem um desequilíbrio nesse sentido, pode se tornar pior. Por isso que tem pessoas na casa, né, adeptos no terreiro de Quimbanda, que são proibidos de ficarem somente na Quimbanda. Eles precisam buscar a Umbanda e vão ter que se desenvolver na Umbanda. Vão continuar na Quimbanda, vão caminhar na Quimbanda, mas eles precisam desse equilíbrio, né, espiritual, esse suporte, né, porque se ficar somente na Quimbanda, até pela densidade dela, ela vai piorar. A ponto, sim, de entrar numa depressão, ao ponto, sim, de violentar a própria vida, né? Então, é importante, sabe, essa consciência, inclusive também dos sacerdotes, com relação a essas questões, né? De fato, a entidade não é psicóloga. Ela vai ajudar, não vou falar que não, ela ajuda sim, né? Muitas vezes de uma forma agressiva, outras vezes ela vai, sim, devagar, até que a pessoa, né, caia em si, busque ajuda, né, especializada, porque ainda existe um preconceito, né? Ah, eu vou num psicólogo, eu vou num terapeuta, eu vou num psicanalista. As pessoas têm preconceito, acham que isso aí é coisa de maluco, e não é. Todos os seres humanos deveriam fazer terapia. Porque eu não comecei falando no vídeo que todos os seres humanos possuem algum tipo de trauma, que provavelmente na primeira e na segunda infância ele não soube captar a situação, né, dentro daquilo que era possível para uma criança, e aquilo criou situações até mesmo sombrias, né, tanto no seu subconsciente quanto no seu inconsciente, e ela age por impulso. Ela age por impulso, ela não sabe nem por que ela tá agindo daquela forma, ou por que ela pensa daquela forma. Mas conversando com a pessoa é evidente que ela tem alguma situação que precisa ser verificada, que precisa ser cuidada, né? E ela precisa ter abertura para isso, né, também. Né? Não adianta eu chegar, e muitas vezes eu chego e falo sim, ó, você precisa de terapia, porque eu sou psicoterapeuta. E eu não é que eu tô vendendo meu serviço, porque eu nem trabalho com isso, tá? Mas eu sou, né? Eu estudo, né? Sou formada, tenho até certificação. A questão é que eu estou vendo que não é uma questão só mediúnica. Existe uma questão que ela não está sabendo trabalhar e provavelmente está ligada a uma das 3 fases iniciais da vida dela, né? E
eu, como sacerdotisa, de fato, eu não devo trabalhar com isso, porque o meu foco com ela é espiritual. Então, eu indico profissionais para que ela faça esse trabalho, né? Mas a pessoa precisa entender isso. Ela precisa entender isso. Ah, mas e se ela tiver que tomar algum ansiolítico ou, né, alguma medicação para depressão, alguma situação nesse sentido? Ela vai continuar tomando e não é na minha casa que isso vai ser dito que ela não é para continuar. E não vai mudar em nada. Ela precisa, se foi indicado por um médico, é claro que a gente sabe que existe um certo abuso, muitas vezes, de substâncias que eles chamam de medicina, e na verdade são drogas, tá? É muito mais fácil dar um sossega-leão na pessoa para não encher o saco e tá tudo bem, né? Eu sei disso, mas também eu não posso dizer que ele está errado, né? Ele é um profissional nesse sentido, tá? Então eu não faria isso, entenderam? Então esses dois assuntos são assuntos muito delicados, né? Que a maioria das pessoas não gostam de abordar ou porque não tem conhecimento, né, de fato para isso, e acabam tratando tudo como questões somente espirituais. Não é. É claro, na minha opinião, sim, uma coisa acaba influenciando a outra, tá? Mas não adianta nada eu cuidar de um ponto e negligenciar o outro, entenderam? A gente trabalha muito no sentido eu já falo multitask, né? Multifuncional, entenderam? São vários profissionais, se vários profissionais trabalharem juntos, sem preconceito, nós temos resultados muito importantes, né? Por exemplo, eu como sacerdotisa trabalho as questões espirituais, um médico trabalha as questões neuroquímicas, um psicólogo trabalha os sintomas e os problemas referentes à constituição psíquica, né, do paciente. E nós temos aí resultados incríveis, né? Nós temos resultados incríveis no final, entenderam? Mas isso precisa também de humildade. Nós não somos deuses. Sacerdotes não são deuses. Sacerdotes não podem prometer a cura, mesmo porque prometer cura é crime, tá? Curanderismo é crime. Nós não podemos fazer isso, ok? Nós não podemos ser irresponsáveis. Porque numa situação dessa, nós podemos estar causando uma piora significativa naquela pessoa e ela sim vir a cometer, né, uma violência contra a própria vida, tá? De todas as formas possíveis, até com autossabotagem. Então, é importante o nosso papel e a nossa consciência também. E a consciência daqueles que nos procuram, porque, pelo menos na minha concepção, se eu notar que sim, tem uma questão espiritual, mas também tem uma questão, seja um neurotípico, seja uma pessoa que possui uma necessidade de tratamento psíquico, eu falarei. Eu falarei. Isso não invalida em nada a minha potência ou o meu conhecimento sacerdotal. Pelo contrário. Tá bom? Então, são assuntos importantes que a gente precisa, sim, trazer à luz, né, e conversarmos, tá? Um grande beijo a todos. Laruê, povo da Calunga, Laruê, povo da Quimbanda. Tchau, tchau.